Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos para mais um vídeo do projeto Mulheres Inspiradoras e hoje a gente vai falar sobre a serva de Naamã. Tá lá em 2 Reis, capítulo 5. E o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus? Sou capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estou certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? Eu fui embora dali e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria. Quanto mais que ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Essa história me chama muita atenção porque é uma menina, né? Ela foi capturada, né? Depois de uma guerra entre Síria, né? Uma guerra entre Síria e Israel. Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria, e ele era um cara de muito prestígio diante do rei, né? Ele, em uma dessas batalhas, ele captura, né, uma serva para sua esposa, que seria, no caso, essa menina israelita. E algo que me chama muita atenção é porque essa menina, ela estava num ambiente que não era dela, num local onde não era dela, sem a família dela. Ela foi um espólio de guerra, praticamente. E ela poderia ter escolhido não falar nada. Ué, ficou leproso? Deixa esse homem para lá, cada um com seus problemas. Eu tô aqui com os meus, fui capturada, eu tô tendo que viver longe da minha família, longe da minha terra, e cada um que se vire. Eu é ruim, não vou me meter nisso não. Mas não, essa menina, ela conhecia Deus, ela conhecia o poder de Deus, e ela não poderia ficar calada diante disso, porque todo mundo que conhece o poder de Deus e sabe da atuação que ele pode ter na vida das pessoas, não deve se calar, assim como essa menina não se calou. Mesmo com o ambiente todo favorável para ela ficar de bico fechado, bico pequeno, ela foi lá e falou para a senhora dela: Minha senhora, se ele fosse a Samaria, lá ele poderia ser curado, ele seria curado. E sabe uma coisa que me chama atenção? Eu acredito que essa menina devia ter um relacionamento muito bom com essa senhora. Ela devia ter ao ponto dessa senhora levar em consideração ao que essa menina estava falando, né? E aí a esposa fala para Naamã e Naamã vai até o rei e fala com o rei. E quando ele fala com o rei falou: Ó, vou mandar carta para lá. O rei de Israel recebeu essa carta, ficou desesperado, porque achou que era uma forma que o rei da Síria estava tendo para estartar algum problema com ele. E quando Eliseu vê que o rei, né, começa a rasgar as suas vestes de desespero e de profunda agonia, né? Ele fala: Mande que venha para mim. Esse cara vai saber que existe profeta em Israel. Pode mandar. E é muito interessante que quando Naamã chega com a sua comitiva,
ele não é recebido pelo profeta. O profeta manda um mensageiro até o encontro dele, para que ele possa receber as instruções. E aí, quando ele recebe a instrução de que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão para que pudesse ser purificado, ele fica indignado e ele vai embora. E outra parte que me chama muita atenção é que Naamã era cercado de pessoas boas, pessoas que impulsionavam ele para o bem, para o melhor. Essa serva é um exemplo. Impulsionou ele até o milagre da vida dele, empurrou ele até o milagre da vida dele. Os servos da comitiva que o acompanhou falou para ele: Poxa, se ele pedisse para você fazer coisas mirabolantes, você faria? Mas ele está pedindo uma coisa simples e você não vai fazer? Ele vai lá, é verdade, mergulha e ele é curado. Ou seja, é muito lindo ver como a vida de uma menina que tinha tudo para ser orgulhosa e deixar o seu senhor simplesmente ser expulso da cidade, ser colocado no local onde ficavam as pessoas que tinham lepras. Ele poderia ter tido outro rumo totalmente diferente na sua vida, mas aquela menina não se calou. E quantas vezes a gente está no nosso serviço, a gente está nos nossos... nos ambientes que a gente convive, né? Seja numa academia, seja num curso, e tem aquelas pessoas que a gente acha que... Ai, não vou falar de Jesus para ela, não. Ai, a menina vai achar que eu tô... que ela vai achar, né, de mim se eu chegar falando, poxa, tem alguém que eu gostaria de te apresentar, uma pessoa que pode transformar a nossa vida e tal. E você testemunhar e falar que aquele problema que aquela pessoa está enfrentando, Deus pode curar, Deus pode trazer o milagre dela. Muitas das vezes a gente simplesmente se cala. Essa menina, ela não se preocupou com a patente de Naamã. Ela não se preocupou com o cargo que ele tinha. Ela simplesmente se preocupou em realizar a missão. E a missão de todo cristão é o quê? Conhecer a Deus e fazer ele conhecido. É cuidar de pessoas, é amar pessoas e trazer pessoas para perto do Senhor. E foi o que essa menina fez. Ela se preocupou com a dor de Naamã. E a cura dessa dor trouxe para ele não só a restauração do seu corpo físico, mas também da sua alma. No final do texto, ele reconhece. Aqui ele fala assim, olha, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ele reconhece o senhorio do Senhor, o poder do Senhor. E o milagre chegou na vida de Naamã, através da vida de uma serva, de uma menina capturada na guerra, distante da sua família, distante da sua cultura, mas que não se calou e fez o Senhor conhecido. E que a gente aprenda como essa serva de Naamã, que a gente não permita, né, que as circunstâncias da nossa vida nos impeça de propagar o amor do Senhor, nos impeça de fazer com que as pessoas conheçam ao Senhor. Naquele dia, Deus trouxe salvação à casa de Naamã e Deus usou um instrumento que era improvável, que era aquela serva. Então, que Deus use a sua vida e que você se coloque na mesma posição dessa menina, de ser usada como um instrumento, independente se a pessoa está acima de você, abaixo de você, independente de como você enxergue essa pessoa. Mas que você seja canal de bênção para a vida dela, que você não se esquive da sua responsabilidade de proclamar o Senhor e de ser um instrumento na mão dele. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo. Deus te abençoe.